Em relação ao Corinthians, eles todos eram esperados. Eu esperava que o Palmeiras fosse melhor em todos esses quesitos. Agora, ser melhor o tempo inteiro, colocar esse ritmo o tempo inteiro, mostrou, além de tudo isso, uma concentração muito alta, muito grande. A gente viu o Palmeiras se comportar mais adiantado e já em alguns jogos, né? O primeiro tempo contra o Santos, o Palmeiras se comportou assim, construiu o gol. Contra o Al-Ahly, foi um jogo muito difícil, e o Palmeiras se comportou ofensivamente muito bem. E ontem contra o Corinthians, mais uma vez. Foi uma atuação de um time que está pronto. O Palmeiras do Abel está pronto e tem muito a mão do seu técnico. É impressionante como esse casamento deu certo. Turma, já a gente vai falar do Clássico dos Milhões, de Flamengo e Vasco da Gama, mas agora a gente mostra números, análises sobre o adversário do Palmeiras, o Corinthians. Na tela, para vocês, mundos distintos, Corinthians contra a Ponte Preta, aquele jogo do 5-0, e contra o Palmeiras. Posse de bola 64,5% contra a Ponte, e contra o Palmeiras 64,4%. Passes certos 589 a 344. Chutes, e aí entre parênteses, quais foram certos? 22 com 9 certos, 11 com apenas 3 na meta rival. Ações na área do adversário, 28 contra a Ponte Preta, 18 contra o Palmeiras. Escanteios, 5 contra 6 neste jogo contra o Alviverde. Ô André, a gente pode dizer que ontem o Corinthians teve aquele choque de realidade ou o treinador sabia exatamente o ponto que a equipe está? Eu acho preocupante a atuação do Corinthians, a forma como o Corinthians foi controlado pelo Palmeiras. E, de novo, não só nos espaços. Para ser bem claro, se o Palmeiras tivesse feito o gol e recuado e marcado o Corinthians atrás, esperando um adversário que naturalmente tentaria jogar mais e tentasse um segundo gol ou sustentar a vitória com saídas, né, pelos corredores, com mais velocidade, com um desarme bem feito na zona central do campo, sem ser tão agressivo como o Palmeiras foi, teria sido um expediente que nós conhecemos do time do Palmeiras. Ninguém poderia falar, olha, o Palmeiras fez algo ontem que... Né, não, teria sido o Palmeiras que foi no clássico com o São Paulo. Foi um Palmeiras diferente. A posse, como nós vimos aí, indica um período significativamente maior do Corinthians com a bola, só que o que importa é aonde estava a bola nesse período. A posse do Corinthians no campo de ataque foi muito pequena, o Corinthians criou pouco, exceto, né, numa pressão final, teve uma ou outra chance ali, claro, conseguiu um gol de pênalti, mas em termos de volume, foi um jogo tímido, e no primeiro tempo, houve longos períodos em que o Corinthians não saiu do seu campo. Para um time que ainda não é, do ponto de vista coletivo, aquilo que pretende ser, e isso está muito claro, mesmo assim, nessa fase inicial, nesse estágio, a diferença de estágio de maturidade entre as equipes é muito grande. Mas mesmo que o Corinthians ainda seja um time embrionário, é preocupante ter sido controlado da maneira autoritária, no bom sentido, que o Corinthians se permitiu ser pelo Palmeiras. E aí está a novidade. A forma agressiva como o Palmeiras marcou, o Vitor Pereira reclamou um pouco de divididas um pouco mais violentas, uma certa permissividade da arbitragem. Eu acho que os clássicos são disputados dessa maneira e os árbitros eles vão tratar as jogadas mais ríspidas de uma ou outra forma. A gente sempre fala a respeito das diferenças de critérios e vai ser necessário conviver com isso até esse problema ser resolvido. Então, eu compreendo a reclamação, mas eu não acho que isso foi um fator no placar do jogo, por exemplo. Então, eu acho preocupante o que aconteceu com o Corinthians no primeiro tempo, a forma como o Palmeiras o controlou. E agora não acho também que seja motivo para colocar o dedo na cara do treinador ou nada disso, ou começar a reclamar aqui ou ali. São 3 jogos, dos quais o primeiro não conta. A comissão técnica chegou horas antes, 1, 2, 3 dias antes. E mesmo em relação a ontem, não dá para querer ver um Corinthians tão diferente como o prometido pelo seu técnico logo diante de um adversário tão qualificado como o Palmeiras. Eu imaginava um Corinthians diferente por si só, não pelo treinador, mas pelos jogadores que já estavam no ano passado por lá, sabe, Felipe? E em relação ao Abel e a porcentagem de posse de bola, ele também fala sobre isso na entrevista. Ele fala, olha, isso é uma coisa muito natural de acontecer. Ele fala uma verdade, né? Exatamente. As pessoas ficam muito focadas em posse de bola. Para mim, posse de bola não ganha jogo, lógico. Para ninguém, posse de bola ganha jogo.
por si só. A posse é uma ferramenta. Alguns técnicos gostam de usar mais, outros menos. Aí é conforme cada um carrega o futebol dentro de si e tem condições de aplicar ao seu time. A posse de bola, evidentemente, não ganha jogo. O futebol não é uma competição que premia quem fica mais com a bola. O Zupac, pegando o gancho da Marcela pro André do choque de realidade. Esse choque de realidade, ele se deve simplesmente à fase do processo, definido por você como embrionária, ou há algo ali que, independentemente da fase do processo, te chama atenção negativamente? Há algo, porque os problemas que o Corinthians mostra em muitos dos jogos, nos maiores deles, né, contra os melhores times, são problemas que o Corinthians mostrou em vários momentos, desde que esse elenco novo foi formado, e eu não considero o primeiro turno do último Campeonato Brasileiro, estou considerando esse time, o time bom do Corinthians, que é a questão da intensidade. O Corinthians tem dificuldade de ser um time intenso, de ser um time competitivo contra times intensos, né? Então o Corinthians já sofreu isso contra o Flamengo, já sofreu isso contra o Atlético, sofre quando enfrenta o Red Bull Bragantino, que é um time intenso também, e sofre contra o Palmeiras. E o Palmeiras vive um momento muito competitivo. O Palmeiras é muito forte nisso. E o Palmeiras atropelou o Corinthians nesse sentido, né? Então existe o contexto coletivo embrionário, o trabalho do Vitor Pereira, e o Corinthians hoje tem um estágio embrionário por culpa da sua diretoria. O Corinthians poderia ter um técnico há quase um ano no cargo, optaram por não. Poderia ter um técnico já há 3 meses no cargo, tivesse tomado a decisão de interromper o trabalho no fim da última temporada. O Corinthians optou por ter um técnico há 3 jogos no cargo, nesse instante, ontem, contra o Palmeiras, em um trabalho de 1 ano e meio. Foi a opção dentro da bagunça que foi o planejamento inicial do Corinthians. Então existe essa questão coletiva que o tempo vai ajudar o Vitor Pereira, e ele sabe que o principal problema desse time é a questão da intensidade, não só pela idade dos jogadores, mas também pelo perfil dos jogadores. Em um confronto contra um Palmeiras com essa característica, o atropelo nesse sentido fica evidente, e ele aconteceu. E existem questões individuais, né? Como, por exemplo, a lateral esquerda. O Corinthians sabe que o Fábio Santos hoje entrega menos por uma questão da idade, está testando o Lucas Piton. O Lucas Piton tem muita dificuldade para jogar. Ontem o Dudu colocou o Piton no bolso, arrebentou com o Piton. Aí o Corinthians trouxe o Bruno Melo, que é o lateral mais defensivo, que não tem o mesmo nível técnico, e que está machucado. Então existem lacunas individuais e existe o problema da intensidade, que ele vai acompanhar o Corinthians a temporada inteira. E o Vitor Pereira fala disso desde o embarque em Portugal, quando ele cita a idade dos jogadores. Eu lembrei da palavra que o Abel usou já 2 ou 3 vezes. E com V? Componente volitivo. Só que ele fala no português de Portugal e parece que ele está falando componente coletivo. E já houve essa confusão várias vezes. Volitivo vem de vontade, desejo. Então toda vez que ele está orgulhoso do desempenho do Palmeiras em relação a aquilo que ele pede, os jogadores executam, a volúpia com a qual o Palmeiras joga, ele fala do componente volitivo e a gente sempre confunde com um componente coletivo. São coisas diferentes. Boa lembrança, André. Um dos problemas sempre apontados em relação ao Corinthians é o 9, falso 9, real 9. O que tem de 9? O Júnior Moraes chegou, tá no bid, vamos